essa é mais uma live realizada pela Universidade de Fortaleza. Vamos levar até você temas pertinentes à vida acadêmica e que fazem parte, né, de toda a jornada universitária e da entrada e permanência no mercado de trabalho. As lives são transmitidas pelos canais oficiais da Unifor nas mídias sociais: youtube.com/tvunifor, facebook.com/uniforoficial e canal 181 da NET. Se você tem alguma pergunta, nos envie através do chat. Eu sou Michele Galvão, sou assessora da Vice-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade de Fortaleza. Hoje recebemos Davi Lucas. Davi é aluno do curso de Direito, atualmente no 11º semestre, e também é diretor da Unijus, empresa júnior de Direito da Unifor. Com o Davi, nós conversamos hoje sobre como é possível ampliar o network mesmo no isolamento social. Davi, seja bem-vindo. A gente tem aí um momento muito diferente, na atuação das empresas juniores, Então, queria conversar com você de como tem sido, esse desafio, de como funciona a Unijus e o que a gente pode aprender também com esse momento. Tudo bem, muito obrigado. Bom dia, professora Michele, bom dia a todos. Queria também fazer meus cumprimentos a todas as pessoas que estão assistindo a essa live, a todos os alunos e quem estiver sendo contemplado por esse conteúdo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui presente. E realmente a questão do networking e da estrutura dos projetos é muito importante, e a gente vai conversar hoje, professora, um pouco mais a respeito das transformações que nós estamos vivendo e de como isso impulsionou a Unijus como um todo, as pessoas que trabalham na empresa e os alunos como um todo também, sendo um motivo para explanar a todos que estão assistindo e trazer também oportunidades para que possam continuar estabelecendo conexões e também continuar moldando as relações mesmo diante de uma mudança tão drástica que a gente viveu ao longo desses tempos. Me apresentando, como a professora já havia falado, atualmente eu faço curso de Direito aqui na Universidade de Fortaleza, curso 11º semestre, e desde o meu 9º semestre eu integrei na empresa júnior de Direito, a Unijus. Nós, basicamente, somos uma junção de graduandos do direito orientados que conseguem prestar serviços que não sejam contenciosos de assessoria jurídica e tudo mais para o mercado como um todo, desenvolvendo os alunos nesse sentido. E a próprio universo da empresa júnior, ele já tem como um todo a questão de estabelecer conexões entre esses graduandos. Por quê? Tanto com as outras empresas juniores que já passaram por aqui e de outros cursos, como a engenharia de produção com a EPRO, como a arquitetura e engenharia civil com a construtiva, como a psicologia com a Impact, por exemplo. Em todos esses cursos, os alunos que se envolvem em uma atividade de vivência empresarial, como a empresa júnior permite, conseguem desenvolver habilidades muito interessantes, como habilidade de conseguir lidar com o público, habilidade de conseguir aprender além da grade curricular e ter experiências acadêmicas e também práticas muito mais fortes, muito mais impactadas dentro da realidade do Ceará como um todo. Isso é muito permissível. E uma das características que agregam valor, inclusive para o tema que nós vamos trabalhar, é a possibilidade e a necessidade que a dinâmica desses projetos como um todo traz para que haja um relacionamento entre pessoas. Um relacionamento que construa uma rede de conexões de habilidades profissionais, de habilidades educacionais e até mesmo técnicas. E como que isso funciona, Esse relacionamento e essa rede, por que ela é tão importante? E é isso que conceitua, basicamente, a questão do networking. Para falar um pouco sobre o networking, eu queria, de forma meio que ilustrativa, fazendo um panorama do cenário, da importância desse networking, quando nós não imaginávamos que viveríamos um isolamento social, e como que esse networking hoje pode ser elaborado mesmo diante desse cenário. Então, tratando do cenário
pré-pandemia, né? Tratando o cenário pré-isolamento. O network, ele continua tendo o seu conceito de ser a possibilidade de formular conexões, estabelecer relações entre trocas de experiências profissionais, trocas de conhecimentos técnicos, trocas de habilidades. Então, eu, indivíduo, sei fazer tal atividade e a professora Michele, por exemplo, já denota sua habilidade em outra área que eu também não sou tão bom ou desconheço. E a professora Michele transfere esses conhecimentos para mim através de uma experiência empírica, uma experiência real, e eu consigo também passar para ela detalhes da experiência com que eu tenho. E nós dois vamos construindo uma rede que nos faz evoluir. Consequentemente, o projeto que nós trabalhamos, a área que nós queremos trabalhar, também evolui. E assim a gente vai sempre em constante mudança. No pré-pandemia, os cenários mais favoráveis para você realizar, principalmente dentro da academia, a questão do network, estavam todos dispostos ao longo do nosso curso, ao longo das nossas atividades. Por exemplo, quando você olha para um referencial como a biblioteca, ali a capacidade de network não só em você conseguir alugar os livros e tudo mais, que é um trabalho fundamental, mas a biblioteca também traz aqueles treinamentos das bases de dados, e tudo ali, quando você vai fazer esse treinamento de base de dados, você consegue trocar experiências e ter uma rede de contatos com uma série de outros pesquisadores e tudo mais. Você consegue participar de projetos físicos, conseguia, né, projetos presenciais que lhe traziam conhecimentos diversos e projetos de extensão como Cidadania Ativa, por exemplo, como projeto de voluntariado. Todas essas questões que nós vimos essencialmente presenciais, elas possibilitam essa troca, esse intercâmbio de conhecimentos e experiências que fazem com que as relações sejam ainda mais produtivas e que os projetos consigam enriquecer com a contribuição de cada membro. Então, por isso o networking era tão importante, é tão importante. E antes da pandemia nós tínhamos toda essa gama, ainda temos, mas o que acontece é que mudou as relações. Essas relações eram puramente, nós estávamos condicionados a fazer essas relações puramente presenciais, em intercâmbios de conhecimento, em trocas de experiências puramente presenciais. A começar, por exemplo, pela Unijus. Todas as atividades da empresa eram realizadas na nossa sala. Reuniões com clientes, reuniões com a diretoria executiva, reuniões com os nossos membros, que são consultores da empresa nas diversas áreas que ela atua, nós temos 4 áreas diferentes, então nós todos adaptados a atuar no nosso escritório. E nossas atividades eram todas baseadas nisso. Nossas parcerias eram todas baseadas em atividades presenciais. E com o isolamento social, essa característica de estar presente, de estar interagindo em loco, ela acabou sendo privada de todos nós de um modo muito mais repentino. E aí, quando esse momento chegou, em um ambiente de incertezas, porque nós não sabíamos, por exemplo, quando que isso vai acabar? Será que isso vai acabar? Estávamos diante de mudanças de cenários totalmente diversas, as aulas, por exemplo, sendo interrompidas, depois sendo retomadas virtualmente, aquela incerteza de se os eventos vão voltar e outras coisas mais, abalados de diversas formas, pessoas afetadas em seus trabalhos. Então, o cenário ele foi bem intenso, e isso reverberou em como os projetos, por exemplo, olhar para a Unijus, reverberou em como os projetos teriam que continuar. E a ideia que se passava era que, sem isolamento, eu não tenho contato. Sem contato, posso não ter conexão. Mas essa ligação ela é frágil. Porque como o networking se baseia em você conseguir fazer o intercâmbio de experiências e de trocas de habilidades, por mais que eu não possa mais estar tão presente no ambiente físico ou conversando na mesma sala atualmente que a professora ou as pessoas que aqui estão assistindo, eu ainda posso me conectar. Ainda é possível transpassar o conhecimento. Ainda é possível transmitir novos aprendizados, novas experiências, como esse momento de agora, por exemplo. Transmitir novas experiências, aprender com novas formas, criar novos projetos, conhecer novas pessoas. E essa foi a mágica do negócio. Primeiro, nós precisamos quebrar o nosso cenário, uma espécie de acomodação com o ambiente presencial, por exemplo, porque fomos forçados a tentar entender que muitas vezes as coisas não estavam mais tão fáceis, tão presenciais, tão em loco, as ideias já não estavam tão à nossa mão fisicamente falando, e nós precisamos começar a pensar em estratégias que fossem alternativas para que essa comunicação acontecesse. Até entendermos que o isolamento social não necessariamente atrapalha a conexão, foi preciso ter um momento de
reflexão. E ali nós notamos o quê? É possível notar o quê? Que na hora de estabelecer essas conexões, na hora que foi quebrado o elo principal, que nós achávamos que estava ligado a um cenário muito presencial, foi preciso realmente começar, o cenário presencial, ele me trazia essas possibilidades, mas eu consigo conservar ou modificar novas formas? E aí um exemplo prático, dentro da Unijus, como eu havia falado, todos os nossos parâmetros eram absolutamente presenciais. Desde reunião com o cliente a reuniões internas, desde planejamentos internos a planejamentos externos, sempre aconteciam dentro do escritório, sempre em relações presenciais com todos os membros e também com os clientes de fora. Com a questão do isolamento social, que foi necessário e tudo mais, nós não tínhamos mais essa possibilidade. Só que um projeto que estava em andamento e não tinha previsão para ter uma interrupção tão abrupta, precisou parar e repensar. Nesse momento, nós fizemos o quê? A diretoria executiva parou, pensou, como que nós vamos modificar, unir os nossos membros, como que nós vamos fazer com que o time Unijus consiga estar alinhado, mesmo que a gente não esteja mais na sala. A primeira pergunta foi, meu Deus, acabou, a gente não está mais na sala. Nós não temos mais o nosso campo presencial ali para poder fazer essas diferenças. É o fim. Depois que refletimos mais, que a poeira baixou, a gente percebeu, não é tão fim assim. E se tais reuniões que aconteciam presencialmente pudessem ser feitas agora de modo online? E se os horários que nós tínhamos antes tão estabelecidos ficassem mais flexíveis? E se nós hoje começássemos a pensar em novas formas de fazer os nossos procedimentos presenciais, criarem alternativas virtuais? E assim foi feito a partir dos relacionamentos. As reuniões acabaram sendo por salas virtuais, os alunos começaram a entender outras medidas, a gente começou a conversar com nossos clientes também de maneira mais virtualizada, e assim nós percebemos que a questão da conexão permanecia, embora o modo de transmissão tivesse modificado. E aí, com essa questão, com esse elemento de é possível me conectar mesmo distante, então, pegando esse valor, nós conseguimos mudar as formas. E aí, nós, então, precisamos encarar desafios e encarar novas formas de atuação e conseguimos, por exemplo, começar a estabelecer essas conexões. Nós percebemos que, além de fazer com que o time conseguisse se unir de maneira virtual, e aí manter a conexão que o time já tinha antes tão presencial, nós hoje podemos abrir a rede de conexões. E o que o isolamento trouxe para nós, através de perceber que essa conexão é possível, mesmo cada um na sua casa, um dos pontos positivos foi que o leque para essas relações acontecerem ampliou de modo muito mais significativo. Se antes, presencialmente, eu tinha um limite, por exemplo, de estar falando com pessoas de Fortaleza, que se localizam em Fortaleza e tudo mais, hoje, depois do isolamento social, dentro da experiência, inclusive, da própria Unijus, nós já conseguimos tomar relações com pessoas e empresas que são de São Paulo, Rio Grande do Sul, de Manaus. É possível fazer conexões de modo muito mais extra-fronteiras. E aí, quanto mais integrador for a relação, mais experiências nós temos. E construindo essa rede, em busca de construir e fazer essa conexão, principalmente no ambiente bem delicado que estava sendo o isolamento social, nós então nos preocupamos com o nosso cliente, porque se a Unijus, ela, como projeto, passou por um período de se reinventar, ela se reinventou, precisou buscar, por exemplo, se adaptar aos campos virtuais, numa época totalmente de incertezas, em que as pessoas estavam ali temerosas. Nós pensamos, poxa, talvez aqueles que nos acompanham, como nossos parceiros e nossos clientes, estejam passando por situações semelhantes. O que será que pode acontecer para que a gente possa passar por isso da melhor forma? Conectando. Como que nós vamos poder nos conectar? Conversando. E ali naquele cenário, nós da empresa, em uma reunião como essa, dissemos, vamos começar a conversar com aqueles que já estão conosco? Vamos começar a perguntar como eles estão? Como que está esse processo? E saber se a gente pode te ajudar de alguma forma? E a partir dali nós percorremos relações com os nossos clientes, com a cartela que já estava conosco, e realmente não fizemos nada além, não conversamos sobre desenvolvimento de projetos que estavam em andamento, a ideia não era aquela no momento. Nós precisávamos primeiro entender e identificar, olá, seu cliente X, como você está? Como que está esse período para você? E aí muitos não entendiam, outros ficavam sem compreender,
E eu quero só entender como é que está você nesse momento. E aí, quando eles começavam a baixar a guarda, estabeleciam conosco quais eram as situações de fragilidade que estavam vivenciando, as suas inseguranças e tudo mais. E por incrível que pareça, nós que tínhamos tomado a iniciativa, começamos a observar que estávamos todos tendo o mesmo tipo de insegurança. E isso foi possível a partir do diálogo que nos conectou. Então, quando eu conversava com um cliente, quando nós conversávamos com pessoas que estavam em situações semelhantes, nós estabelecíamos conexão. E essa conexão é fortalecida pelo networking, por exemplo, em que esse networking estava sendo realizado durante o isolamento social. A conexão presencial, então, não foi o elemento mais primordial para se fazer networking, mas a conexão de você conseguir entender, eu posso transmitir conhecimento, eu posso dividir fragilidades, eu posso começar a criar projetos de ações. Então, descobrimos que muitas pessoas estavam vivenciando as mesmas circunstâncias. A gente talvez já tivesse resolvido alguns pontos, quando, por exemplo, se adaptar ao ambiente virtual, e trocávamos essas experiências. Então, aqueles clientes que estavam com dificuldade de conversar com seus funcionários, ou dificuldade de, por exemplo, manter relações com seus clientes finais, a gente vamos nos reinventar, vamos criar novas formas de comunicação por meios virtuais. E assim, nós conseguimos pegar de um ambiente inseguro, no universo do que abrangia a empresa, conversando com aqueles que estavam conosco e transformamos em um ambiente mais promissor. Isso foi graças à forma de conversar, de conectar. E aí, foi aí que se estabeleceu, por exemplo, um cenário mais interessante, pelo menos mais esperançoso, em um ambiente que a gente achava muito incerto. E se você me permitir, né, só uma reflexão, né, diante de todas essas circunstâncias que você coloca. Hoje a Unijus tem quantos membros? Hoje nós somos 18 membros. Certo, né? São todos alunos do curso de Direito, não é isso? Exatamente. E aí vão alunos desde primeiro, segundo semestre, até alunos que já estão possíveis concludentes no semestre em curso. Então, a gente está falando de pessoas, né, de estudantes de graduação em diferentes momentos da vida acadêmica. E aí você falou uma coisa muito interessante, que era nós estávamos acostumados, nosso modo de operar estava centrado no presencial. E aí tem a ver com o desenvolvimento de um tipo de mentalidade adaptável a um novo contexto, né? E a gente percebe, né? Existem nos ciclos de inovação, existem forças de resistência à mudança. Né? Exato. Forças de resistência à mudança. E aí, essa questão que você traz, olha, que o network está ligado à possibilidade de continuar estabelecendo diálogos, seja esse diálogo em que plataforma for. E aí é interessante porque, assim, as pessoas que né, passar por essa transição, ou que demoram mais a fazer essa transição, elas meio que perdem também o poder da rede. E o time de repente, fazer nascer grandes projetos. É interessante como a gente percebe também que o digital permite a exponencialidade das conexões, né? Então, aqui, o presencial ao modelo mental é uma forma de estar no mundo, e aí o digital, ele não necessariamente exclui, né? Mas ele dialoga com. A Marta Gabriel vai chamar isso de hibridismo, né? Não tem mais diferença entre presencial e virtual. Eu estou em dois lugares e estou ao mesmo tempo. Eu estou na Unifor, hoje presencialmente, mas nas outras acolhidas eu estava no meu escritório na minha casa, né? Eu estava em home office, continuava sendo uniforme, né? Continuava conduzindo essas atividades, né? Então, assim, isso de manter a conexão
independente da plataforma, é muito desafiador, porque ao mesmo tempo que traz oportunidades, a gente sente falta de algo, né? Sim. Né? E o que vocês mais sentem falta nesse período? Pronto. Como empresa júnior, né? Como movimento Empresa Júnior, e a professora bem citou, dentro do universo da empresa, é muito comum que nós tenhamos pessoas de diversos semestres, de possíveis concludentes a quem está entrando no primeiro semestre agora, e quem perfilha, por exemplo, os demais semestres da graduação. Então, é muito natural que dentro desse time de 18 pessoas eu tenha uma pluralidade de conhecimentos, uma pluralidade de vivências, e que realmente cada aluno, na etapa em que está construindo durante o curso de graduação, tem a sua carga de maturidade técnica, de maturidade, experiência de vida, e isso tudo agrega. Bom, o que acontece? Um dos campos mais interessantes é exatamente o contato, a questão de estabelecer a cultura dentro da empresa, de poder você estar ali com o seu trabalho e, ao mesmo tempo, o seu colega que está do lado, ele trazer um novo insight e você conseguir descobrir e entender novos rumos para uma ideia que estava colocada. Ou então apenas aquele olhar de ter o seu colega do lado e o sorriso dele do seu lado e a forma de estabelecer a cultura da empresa. Nós temos a cultura de que quando nós, por exemplo, conseguimos um projeto novo, nós tocamos o sino da vitória da empresa e assim vai. E era interessante como nós comemorávamos lá dentro do escritório. Era interessante como essas relações, aquele sentimento de estar fisicamente, de poder, por exemplo, abraçar, de vibrar em conjunto, de transmitir os valores da empresa por meio da convivência e da conexão física, eles fazem muita falta. A plataforma, ela permite sim que a gente consiga ter todo esse intercâmbio, mas infelizmente ainda não é possível que eu, por exemplo, abrace com um abraço muito apertado e afetivo aquele membro que está ali vibrando comigo um resultado muito bom. Ou que eu, por exemplo, consiga ter um consolo e um conselho muito importante daquele outro membro que está ali comigo vivendo uma etapa muito difícil e desafiadora da empresa em resultados, por exemplo, que nós não esperávamos. Ou cenários, por exemplo, que nós não tínhamos refletido, desafios que não tínhamos conquistado. Então, o estar fisicamente, o estar presencialmente, ainda é um complemento muito importante, ainda perpassa pelo anseio de todas as pessoas. Por isso, essa grande vontade que tudo passe, que tudo acabe, porque nós, seres humanos, queremos estar juntos, queremos interagir, ter o contato físico, apertar a mão uns dos outros, abraçar uns aos outros, faz toda a diferença. Faz toda a mudança no bem-estar de estar naquele lugar, de fazer parte daquela família, de poder constituir. Então, como a professora falou, de fato, são dois ambientes ao mesmo tempo, e a questão do diálogo ela pode ser feita ao longo das plataformas, mas também nós sentimos essa falta de conseguir ter essa interação física para o sentimento de pertencimento ser mais forte, a integração ainda ser muito mais palpável, muito mais rica. Eu acho que esse é o elemento que mais faz falta, por exemplo, em nós não estarmos no escritório em conjunto. Como também é o que mais faz falta em nós assistirmos às aulas e não estarmos no campo da sala de aula como um todo, né? Vivenciando, não só porque nós estávamos acostumados àquele processo, mas porque, de certa forma, ter o professor ali na frente, os alunos do lado, gera toda uma rotina, todo um clima diferente para receber aquele conteúdo e para construir aquele conteúdo. Mas isso é que faz falta, porém a gente sabe e tem conseguido perceber que esses conteúdos têm perpassado pela rede digital, sim, pelas conexões e diálogos de outras plataformas. Porém, então, é preciso fazer uma mistura desses dois, e eu creio que é isso que vai definir o que nós estamos chamando de novo normal, né? De novas formas. Acho que ainda mais essa junção foi apressada com a questão da pandemia. Essa junção do digital com o presencial, ela é uma receita bastante promissora para que a gente continue executando daqui para frente os projetos e novas ideias e novas formas de trabalhar mesmo. Muito legal, Davi. E me fala sobre a natureza dos projetos que hoje a Unijus desenvolve. Né? Você falou que existem algumas linhas de atuação da Unijus, né? Que linhas são essas? Nossa linha de atuação é exatamente com a questão preventiva e consultoria,
nós não podemos atuar no contencioso, por diversas questões, restrições legais, etc. Mas nós, por exemplo, podemos instruir os nossos clientes, nossos empresários, por exemplo, que estão conosco, em relações de otimização dos seus contratos, das relações contratuais como um todo. Então, a Unijus atua nesse campo, ajudando a estabelecer as relações contratuais, a tentar ver como é a melhor forma possível de conseguir ter as relações comerciais desse cliente de maneira segura, equilibrada, observando os parâmetros legais, etc. Nós também trabalhamos em apoio junto às outras empresas juniores e associações como um todo, ajudando a construir e fundar essas associações, com os atos constitutivos, com os documentos que são necessários para a sua manutenção. Prestamos a assessoria em diversas outras dúvidas, mas não podemos trabalhar no contencioso, mas nós podemos orientar o nosso cliente como fazer. Então, nosso cliente, por exemplo, trabalha com muitas consultorias. Gente, eu tenho conflitos em tais áreas, eu gostaria de saber que estratégias são as melhores. Então, o nosso time, ele se preocupa em trazer respostas satisfatórias, estratégias e soluções para aquele cliente que apresentou uma possível questão. Mas também apostamos muito nos meios autocompositivos de resolução de conflitos, ou seja, tentamos evitar que, ao máximo, que eles cheguem até a porta de um fórum no processo contencioso. Então, a gente fomenta, por exemplo, a questão da negociação entre clientes inadimplentes desses clientes, negociação entre as formas de conseguir fazerem os seus negócios acontecerem, mediação, conciliação como um todo, e assim vai. Então, a atividade da Unijus basicamente está em levar a segurança jurídica para esse cliente de maneira preventiva, e pensando em soluções que sejam inovadoras, para que, por exemplo, ele não precise gastar muito tempo ou ter um desgaste emocional ao longo do processo, e que sejam humanas, conseguindo fazer com que o cliente, por exemplo, se sinta parte daquela construção. Desde um simples contrato, por exemplo, a negociação com o seu possível devedor, ele ser parte daquela construção, entender os processos e conseguir construir. Então, nosso cliente também, a Unijus preza muito em aproveitar esse ponto de levar conhecimento e fazer o cliente se sentir educado, entender o que está acontecendo, saber usar os instrumentos que ele vai ter e assim por diante. Basicamente, nosso trabalho versa por aí. Então, contratos, estatutos, consultorias como um todo e assim vai. Davi, e um pouco sobre como é que é o processo de formação desses membros, né? O próprio MEG trabalha uma noção de formação de rede muito forte, né? E de conexão entre empresários juniores do Brasil todo. Exatamente. Você percebe que os alunos que entram na empresa júnior, eles se desenvolvem habilidades socioemocionais de forma muito mais acelerada por conta do poder dessa rede e do suporte que é dado, né, por outros empresários, por outras UJs. O crescimento em relação a essa questão, professor, ele é exponencial mesmo. A vivência empresarial é a grande mensagem das empresas juniores como um todo. Se você buscar um elemento comum, por exemplo, a todas as empresas que compõem o universo da Universidade de Fortaleza e quiser, por exemplo, ampliar para as que estão no Ceará como um todo, a grande sacada e o grande elemento que vai juntar todas elas, não importa a área em que elas atuam, é poder promover a vivência empresarial. É conseguir desenvolver um grupo motivado por um propósito. E isso é interessante porque quando nós temos um propósito comum, temos a questão de estarmos imersos nessa experiência, nós conseguimos potencializar as conexões. Eu consigo perceber como empresa que, por exemplo, necessidades que a minha empresa possui podem ser sanadas por uma empresa que está do meu lado, a Construtiva, a Impact, por exemplo. E aí, a partir daí, eu consigo me conectar com o time deles, não só a conexão de atividades de parceria entre CNPJs, mas ter uma conexão de consultor para consultor, aluno para aluno, desenvolvedor para desenvolvedor. E o Movimento Empresa Júnior sabe disso e valoriza essa integração. E a partir daí a gente consegue ter um intercâmbio de conhecimentos multidisciplinares e todos, mesmo que diferentes áreas,
tem um propósito comum. Por exemplo, fazer com que a empresa cresça e impacte a sociedade através do trabalho ali efetuado. Assim, o modo de conseguir enxergar a realidade de forma multidisciplinar é ampliado, que muitas vezes nós tendemos a fechar naquele universo do nosso curso de graduação, pela correria do dia a dia, etc. E com o Movimento Empresa Júnior, esse leque se amplia. Muitas vezes, por exemplo, os modos de conseguir resolver um problema, uma situação, acabam sendo bastante complementares e diferentes em empresas do mesmo setor. Então, a gente consegue aprender com pessoas que são do direito pelo Brasil inteiro e fazem parte do Movimento Empresa Júnior, que consigam, por exemplo, nos ajudar a solucionar problemas, a enxergar cenários de maneira diferente, a resolver problemas estruturais e sociais muito sérios, por exemplo, a partir de olhares diversos, realidades diversas. E o Movimento Empresa Júnior permite isso, esse intercâmbio. Quando o aluno entra, quando o aluno entra nesse universo, ele consegue realmente diversificar, ele consegue impulsionar essa conexão, esse propósito, porque a gente entende que dá para unificar, dá para aprender e dá para construir junto. Aí, a partir daí, de fato, a aceleração do processo é muito maior e você consegue, sim, ter um desenvolvimento bem mais expressivo. É muito bacana quando você traz isso, né, de proporcionar uma experiência empresarial. Porque algumas competências, elas atravessam várias profissões, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um profissional da saúde, um fisioterapeuta, por exemplo, tá? Tem as questões técnicas do exercício profissional, mas aí ele entende que ele pode abrir uma clínica, né? E aí só sugerir traz ou que é possível que tenha passado muito tangencialmente durante o curso formativo, né? Fluxo de caixa, posicionamento de marca, localização, né? Onde é que eu monto a minha clínica, né? É viável montar uma clínica no atual contexto, né, de pandemia? Ou eu vou ter outros fisioterapeutas associados que, de repente, a gente desenvolve uma cooperativa para fazer atendimentos domiciliares. Então, assim, essa análise de mercado, ela é necessária para muitas profissões. E a vivência, né, a vivência empreendedora, né, que ela pode se dar num formato empresa júnior, que ela pode se dar num formato núcleo de prática, ela pode se dar em projetos, né, desenvolvidos dentro das disciplinas, ela precisa ser cada vez mais incentivada dentro do contexto universitário para que o aluno saia mais preparado, né, para as condições né, o neologismo aí, criando aí uma nova palavra de trabalhabilidade, né? Considerando que o que a gente entende como emprego está em profunda transformação também, né? Mas a possibilidade de trabalhar e de gerar valor para a nossa rede de contatos. Tem uma colega, Davi, abrindo aqui um paralelo, né? Ela sempre foi vendedora, né? Sempre foi vendedora e conhece muita gente. Então, assim, qual é a grande riqueza dela? As pessoas que ela conhece. Então, ela consegue vender. Ela consegue vender carro, ela vende apartamento, ela vende bijuteria, ela vende roupa, né? Ela vende o que for necessário, porque se ela conversar 5 minutos com qualquer pessoa, ela sabe uma possibilidade, ela descobre, né? Ela nem sabe, ela descobre uma possibilidade de negócio a partir desse diálogo. E aí, como ela sabe que o Davi trabalha na empresa e a Aninha tem interesse em abrir um negócio, ela também faz a ponte entre as pessoas que ela conhece.
E eu costumo dizer, né, que, assim, que a gente precisaria ter mais inteligência estratégica para que a gente também seja ponte, né, Exatamente. entre as pessoas que já fazem parte da nossa rede e que a gente consiga agregar valor para essas pessoas também, né? Exatamente. Como é que você percebe isso dentro da dinâmica de oportunidades que surgem dentro da Unijus? Por exemplo, pegando um gancho na experiência da Aninha, né? Ela conseguiu ver que a grande importância para o negócio dela ser multifacetado são as pessoas com que ela conecta. E a partir disso, ela também conseguiu entender que ela é uma ponte de conexões a partir daquela situação. Então, ela une mais realidades. Esse cenário ele é muito concreto dentro da realidade da empresa júnior também. E aí, a imersão nessa atividade empresarial, ela consegue fornecer isso. Bom, olhando do primeiro desenvolvimento pessoal, interno, nós conseguimos perceber, por exemplo, na figura, nós, quando entramos no curso de Direito, temos a tendência a, ou nós queremos seguir com a advocacia privada, ou nós queremos seguir na carreira pública, e assim vai, dentre outros leques que a empresa permite, mas a ideia é, eu quero ter uma formação profissional regular a partir daqui. E aí, do primeiro ao 11º semestre, você vai adquirir conhecimento regular para obter o certificado e ser um bacharel. Na vivência empresarial, você consegue começar a entender um diálogo paralelo, complementar a isso. Tudo bem, estou seguindo minha grade curricular, mas eu também, quando entro nesse tipo de forma imersiva, seja, por exemplo, através de núcleo, seja, por exemplo, através de empresa como a empresa Júnior, ou através de outras conexões, eu consigo começar a perceber como eu vou fazer com que esse conteúdo que eu aprendo na graduação chegue até o público de maneira mais diferente. Como que eu vou poder, por exemplo, me capacitar para conseguir dialogar com o cliente que vai, no futuro, receber os meus serviços? Como que eu vou conseguir construir uma rede com os colegas que estão ao meu lado para trazer uma maior construção de áreas para serem tratadas para aqueles clientes que nós queremos atingir? Então, pontos de estratégia comercial, pontos de negociação mesmo, trabalhos como oratória, todos esses elementos complementares se tornam concretos na realidade de quem ingressa. A Unijus, ela tem, nós somos uma associação sem fins lucrativos, então nossos projetos são onerosos e todo recurso que a Unijus conseguir tem que ser reinvestido nos alunos. Esse reinvestimento nos alunos que participam, eles acabam contribuindo diretamente para esse desenvolvimento complementar à graduação, pois a gente consegue, por exemplo, através da Unijus, eu, por exemplo, consegui, na minha experiência de empresa, ter cursos de formação que complementares, por exemplo, ligados a negociações em vendas, negociações como um todo, métodos autocompositivos, oratória, inteligência emocional, compliance. Pude participar de uma série de processos que trouxessem desenvolvimento à minha experiência. A mesma coisa acontece com todo mundo que participa dentro da empresa júnior. E aí você acaba tendo esse desenvolvimento pessoal. Quando a gente, por exemplo, pega a segunda parte do exemplo da Aninha, de conseguir ser a ponte para juntar novas áreas, a Unijus também é esse momento. Então, nós temos um cliente que ele atua em um nicho específico e ele tem outras necessidades e nós conhecemos uma empresa ou outros clientes da nossa própria cartela que podem solucionar aquela dor. Então, a gente faz ponto de contato. Acontece muito entre a relação de empresas juniores. Suponhamos que o meu cliente ele veio tratar de uma relação contratual e deixa eu passar que a parte de acompanhamento das redes sociais, ele era totalmente voltado à questão presencial do cliente ir até o espaço físico, comprar e voltar. Com o isolamento isso não foi possível, então ele teve que começar a desenvolver, por exemplo, as redes sociais para promover essa captação de clientes. Nós percebemos nesses clientes, por exemplo, nessas pessoas que tinham essas necessidades, que a empresa de publicidade e propaganda da Universidade de Fortaleza poderia sanar essas dúvidas. Não tinha uma coisa muito a ver com a Unijus, mas a gente conseguiu juntar duas realidades. E dentro dessas duas realidades, uma solução foi colocada. E aí, nós também nos colocamos como pontos de conexão. O interessante é isso. Perpassa para um desenvolvimento intrínseco,
pessoal e funcional na minha carreira dentro da empresa, dentro do projeto e também na graduação, mas também um lado externo, onde eu consigo agregar e trazer mais pessoas para essa rede, mais experiências para essa rede, e a minha experiência fica ainda mais rica, ainda mais plural e cada vez mais dinâmica, cada vez mais significativa também. E o papel, e como é que tem sido o papel das redes sociais digitais para vocês nesse período? Né? Pronto, as redes sociais. O LinkedIn, como é que vocês têm dinamizado essas áreas, seja para o autodesenvolvimento e aumentar aí, né, a proposta de valor individual de cada membro ou da própria Unijus? As redes sociais foram fundamentais, estão sendo, e eu acredito que elas continuarão exercendo um papel imprescindível para o desenvolvimento da organização, tendo em vista que quando nós saímos do campo do estar presente em loco, nós começamos a estar presentes digitalmente. E houve uma migração muito mais intensiva para as redes sociais como um todo, tanto que a gente pode notar o aumento exponencial de lives, né, o aumento exponencial de conexões a partir do Instagram, de conexões a partir do LinkedIn, que é uma plataforma mais profissionalizada, e nós vimos que, ao mesmo tempo em que as pessoas passaram a consumir muito e a se manifestar muito mais dentro dessas redes, as conexões também precisariam ser realizadas e tratadas nesse ambiente. Para a Unijus, nós tivemos que replanejar nosso pensamento e conseguir investir no Instagram para aproximar esses clientes. E tem uma história bem interessante, trazendo um gancho sobre a questão de nós sermos pontes. Em uma determinada reunião, como havia falado, a gente conversou com os nossos clientes, nós iniciamos uma reunião com duas clientes, alguns clientes que trabalhavam em uma área totalmente afetada pela pandemia, por exemplo, a área de praias, era mais litorânea, etc. Na época, ninguém queria consumir aqueles produtos, porque ninguém poderia ir à praia. E aí a reunião estava tomando um campo muito mais de decisões contratuais, de fechamento das portas do projeto e tudo mais. Quando a gente analisou que poderíamos verificar nas redes sociais uma forma diferente de se conectar. Enquanto as pessoas não vão consumir aquele produto voltado para uso nas praias, então por que você não conversa com elas até o momento ser possível? E por que essa conversa não fica sendo por meio do Instagram? Por exemplo, emita palavras de esperança, mostre o seu produto a partir desse momento, faça o seu cliente sentir afinidade com a sua história. E aí elas foram fazendo e hoje estão numa situação totalmente diferenciada. Aquela perspectiva de possível fim teve uma continuação muito melhor, uma superação muito interessante. Realmente foi empreendido um trabalho fenomenal com as redes sociais. Então, as redes sociais trouxeram essa nova esperança, são essa nova esperança, e atualmente, que nós já estamos bem mais adequados ao cenário de isolamento, ela é o principal meio de captação, de conseguir apresentar a sua mensagem para o público final. O LinkedIn é outra plataforma que é muito rica e ele é principalmente voltado para a questão profissional. Então, você tem um caráter muito mais funcional ali dentro daquela plataforma e é essencial que se invista nessa parte, tanto para a organização quanto para a questão individual. Tendo em vista que lá no LinkedIn, por exemplo, eu consigo sair de um ambiente mais descontraído, que é o Instagram, para ir para um ambiente mais funcional e concentrar naquele meu perfil as conexões que profissionalmente consegui fazer. As conexões as necessidades que profissionalmente eu estou tratando, que cientificamente já consegui constituir, que academicamente foram relevantes, e aí, através de várias necessidades profissionais juntas, a gente cria uma rede, e o próprio LinkedIn tem essa mensagem de construção de rede, de conexões com outras pessoas, a interação de um perfil com o outro lá se chama conexão, e de fato está bem interligado. Então, as redes sociais são preponderantes, essenciais, e elas, assim como nós havíamos conversado, né, sobre a questão da simbiose entre o presencial e o digital, as redes sociais são a nossa nova forma de divulgação, de interação e de conseguir ampliar as fronteiras. Pelo Instagram, explorando o Instagram, a Unijus passou a ter contato com clientes e empresas que estão em outros estados. E nós não imaginávamos que poderíamos fazer isso de forma tão rápida e tão fácil. Então, hoje, nós somos contratados e contratamos pessoas que estão lá no sul, lá no sudeste, no norte, e conseguimos fazer essa rede ser ainda maior. E aí, lá no norte, nós conseguimos, por exemplo,
parcerias tão fortes de conseguir ampliar o mercado ainda mais. Em relação à empresa, por exemplo, nós conseguimos ter uma empresa de engenharia, de mecânica, produção e informática, lá de Manaus, da Universidade Federal do Amazonas, e ela tinha a necessidade de aprender um pouco mais sobre questões internas. E nossas questões internas também estavam semelhantes, nossas inseguranças e dores. E a gente se juntou. Quando nós nos juntamos e criamos processos em conjunto para conseguir desenvolver os nossos problemas internos, como integração de time, reformulação dos projetos, lidar com clientes, etc., nós crescemos e os resultados vieram. A Unijus conseguiu alcançar os resultados, a nossa parceira também conseguiu alcançar resultados, e a gente olhou um para o outro e disse assim, vamos contar isso para o mundo? Vamos. E aí surgiram a oportunidade de novos projetos. Hoje nós criamos um canal de podcast aqui e de Manaus, em que nós gravamos juntos e falamos dessas experiências e trazemos, por exemplo, conselhos para outras empresas, para outros empreendedores, para quem quiser ouvir, e disponibilizamos uns canais, por exemplo, de podcast, que foi uma outra onda gerada pelas redes sociais. E a gente conseguiu ampliar através da rede social, conexão de necessidades, gerou um projeto que também foi impulsionado pelas redes sociais. E hoje esse podcast é consumido no Norte, é consumido no Nordeste, e a gente consegue melhorar a realidade das EJs como um todo, e também do movimento empresarial. Então, olha como as redes sociais têm esse poder de impulsionar e de realizar novos projetos e novas atividades. Então, creio que sim, que foi um ambiente fundamental, continua sendo, e eu acho que a gente precisa considerar esse ambiente para próximas grandes conquistas, grandes atividades e até mesmo grandes avanços. E aí a gente traz uma questão interessante, Davi, como se todos os profissionais passassem a ser profissionais de comunicação também, né? Porque para manter ativo o meu network, para que eu possa estabelecer conexões que agreguem valor à minha rede, mas que eu também possa agregar valor a outras redes, né? E me inserir em novas oportunidades, eu tenho que me comunicar, né? E na hora que o presencial ele não está disponível como estava antes, eu vou precisar me alfabetizar novamente para esses novos códigos, né? Então, desde o uso estratégico do WhatsApp, né, ao posicionamento mais profissional no Instagram, no LinkedIn, ao entendimento de que ainda tem oportunidades, né, e pessoas que só usam o Facebook. A gente tem uma geração aí Sim. que está saindo do Facebook, mas muitas pessoas que mantêm o Facebook como a principal rede social. A gente tem aí o crescimento do TikTok, né? Verdade. Sendo usado por muita gente. Eu já vi, inclusive, advogados, né, brincando com determinada jurisprudência por meio do TikTok. E aí traz essa dimensão do lúdico, traz a dimensão da leveza e da possibilidade de ter uma comunicação assertiva, para onde a gente entenderia que talvez não corre bem digamos assim, no estereótipo do advogado. Verdade. Mas que, diante de uma mudança de tempos, né, poder falar de coisa séria, sobre diferentes perspectivas, né? Por que não dançando, por que não usando música, por que não de outras formas, passa a ser também uma oportunidade aí de ampliar o network, né? de ampliar, Verdade. de continuar estabelecendo conexões. Davi, para quem está chegando agora na universidade, ou para quem se acha tímido e tem uma vida, para quem tem uma vida social muito reduzida e ainda não entrou no mercado de trabalho, qual é a dica? Bom, para quem é mais tímido,
tem menos afinidade em estar, por exemplo, se envolvendo em situações assim tão grandes e etc. A dica é, procure se encarar aos poucos, procure conhecer e entrar e devagar, certo? Conhecendo seus limites, conhecendo a sua forma. Mesmo a pessoa mais tímida, isolada socialmente, assim, por assim dizer, com a rede não tão grande e etc., ela pode começar a estabelecer. Você não precisa ter conexões, por exemplo, ao longo de tantas formas e tão intensamente de uma vez só. Você pode ir construindo. E a universidade, por quem está começando, não necessariamente a universidade, mas pegando o gancho acadêmico, dentro da universidade, você pode fazer isso participando de projetos de pesquisa, depois ampliando para um programa de monitoria, em que a relação vai ser já com uma turma, com turmas de professores, com professores, ou seja, você já amplia um pouco mais. Dentro de projetos voluntários, em que você vai ter contato com a sociedade, e aí você vai conseguindo ver aos poucos que a sua rede vai aumentando meio que intuitivamente. Então, conheça você mesmo, entenda os seus limites, mas também procure encarar esses medos, a tentar estabelecer as conexões através de várias opções que são ofertadas no campo acadêmico, por exemplo. Por meio de atividades de pesquisa, é possível conseguir efetuar o link, tanto seu, para a produção daquele conteúdo, em que exatamente a elaboração da pesquisa vai ser um trabalho muito seu, pessoal, vai ter a sua autoria, mas ao mesmo tempo você está em constante interlocução com o seu orientador, que traz questões de como vai se desenvolver, com outros alunos pesquisadores, e você depois vai ter a oportunidade de transmitir esse conhecimento para outra rede de pessoas que precisam aprender com aquilo que você produziu. Olha como uma iniciativa faz com que você consiga, com que o aluno consiga dialogar com mais pessoas, né? E isso não necessariamente pode ser uma experiência traumática, mas enriquecedora, e ela tende a ser mais enriquecedora. Através de um programa de monitoria, você consegue fazer, por exemplo, uma construção com o seu professor, estabelecendo formas diversas de trazer o conhecimento daquela disciplina para todo o conjunto de alunos que vão estar ali assistindo. E essa construção de conhecimentos, ela também não precisa ser assustadora e nem abrupta. Então, encare os desafios, procure se imergir nessas circunstâncias, entenda qual a área de afinidade que você tem, se não é pesquisa, é mais prática, então vamos para um projeto de extensão que trabalha com gancho lá na rua, isso pensando no universo acadêmico. E se eu não sou de universos acadêmicos ou não tenho esse interesse, você pode começar, por exemplo, a partir de elementos como que a professora Michele falou, usando formas mais lúdicas e discutindo assuntos que são mais afins para você em uma plataforma como o TikTok, produzindo, por exemplo, pontos de reflexão e de diálogos com um grupo, com outra pessoa, criando projetos que podem impulsionar. Então, um aluno a pessoa que está chegando agora, que acha que sua rede é muito pequena, mas que pode desenvolver, esses projetos são muito importantes. A empresa júnior também é essencial para isso. Professora, dentro da nossa realidade, esse ano mesmo, no último processo seletivo, a gente teve experiências de pessoas que não queriam nem abrir a câmera para poder não participar dos processos, de tão envergonhadas, e aos poucos se permitiram vivenciar as experiências e hoje já fazem interlocução de maneira excepcional. Já conseguem ter uma rede muito maior e foi um desenvolvimento gradual. Então, se permitir também é importante e essa vivência ela é possível. É um desenvolvimento que pode ser bem feito, não muito drástico, e você vai notando cada vez mais como é bom fazer essa interlocução, esse intercâmbio de conhecimentos e experiências e que agrega. Então, aos poucos você vai notando que dá para aumentar a sua rede de contatos de maneira bem Muito bacana, Davi, né? E aí a gente vai vendo que, assim, o network é o conjunto de pessoas que atravessaram a nossa vida de alguma forma, né? Sim. Dos interesses profissionais, né? A dimensão dos afetos valorizada, né? Porque também é uma dimensão de saúde mental. A gente tem aqui na sala a Miranda, né?
Marília é minha colega de trabalho. Marília foi minha aluna dos eventos, né? Marília foi minha monitora, né? E essa possibilidade de continuar crescendo juntos, né? Aprendendo juntos, numa relação que é uma relação humana, que não necessariamente é uma relação. É uma crítica que muitos fazem à ideia de network também, né? Das relações serem reduzidas ao viés funcionalista. Mas, na verdade, é como é que eu posso aprender a conviver me relacionando com você. Exato. Né? E aí esse é um aprendizado permanente. Então, Davi, a gente está chegando ao finzinho, né, do nosso momento, da nossa troca. Agradecer muito a sua disponibilidade, né? A gente entende a importância do movimento Empresa Júnior e que ele dialoga com um ecossistema empreendedor mais amplo, né, com outros formatos da universidade, mas ele também diz uma verdade que é uma verdade que tem uma cola, né, muito próxima da sociedade dos alunos, né? E isso é muito, muito bacana. E a fala, né, de cada um que passou por esse momento, né? Lá na segunda-feira, o pessoal da Construtiva, na terça, a EPRO, ontem a Impact, trocando uma ideia sobre internacional, e a gente agora conversando sobre traz um pouquinho de como estão habilidades a partir dessas experiências, né? Isso é muito legal. Né? Então, agradecer a você, agradecer ao Unijus, à TV Unifor, a equipe da comunicação e marketing que viabiliza, né, os nossos encontros via canal do YouTube. Quer concluir, Davi, né? Bom, eu queria aproveitar apenas já em uma questão conclusiva já, de como o network ele realmente é importante, de questão de que mesmo o isolamento social sendo real, a questão da conexão ela ainda é mais forte, ela não foi afetada para parar, para ser interrompida, mas para mudar os rumos e as formas. Então, explorem esse lado, é muito importante, e dá para perceber como é possível e plural o ambiente de crescimento a partir dessa construção de rede. Desde uma habilidade pessoal que nós temos, a um grande projeto institucionalizado que consegue ampliar ainda mais o seu campo de atuação. Então, essa era a mensagem que nós gostaríamos de apresentar aqui. E, pessoalmente, também, em nome da empresa, nós somos muito gratos por estarmos aqui nesse campo de fala, para trazer conhecimento, falar um pouco da nossa história e conseguir esse ponto de contato. Agradeço a professora Michele pela oportunidade, por partilhar comigo esse momento tão enriquecedor, tão bom, e a TV Unifor, o pessoal da comunicação também, que proporcionou a viabilidade desse evento. Nós fomos muito bem recebidos, muito bem amparados, e eu sou muito grato por esse momento. Então, muito obrigado por tudo, por todo esse aparato, e é isso, gente. Basicamente, a mensagem é essa: vamos nos conectar. A conexão é a resposta para os desafios que nós temos encontrado. Tá ótimo, né? Então a gente se vê numa próxima oportunidade amanhã, dentro das atividades da acolhida. A professora Carol Mota fala sobre a plataforma de carreiras da Unifor. Até mais e muito obrigada por